Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Tava aqui tentando entrar, tive que sair e entrar novamente porque não aparecia o modo vídeo. Falei, meu Deus, o que é isso? É tanta luta, né, irmãos? Que tem hora que a gente não entende, o celular, ele muda sozinho. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Também tá tendo um pouquinho de... Ele tá meio solto aqui, então tô tendo um pouquinho de dificuldade para manter ele na posição horizontal. Paz do Senhor Jesus, Cláudia, Renato Bertolini, Malu, Aline, Rosa, Meire, sejam bem-vindos, irmão Gilberto. Cristina, Estela Mares, a paz do Senhor Jesus, irmã Edivanda. Nossa irmã Edivanda vai estar entrando hoje para louvar e para fazer uma oração. E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, né, meus irmãos? Mandeuzini, como você está passando da cirurgia, dá notícia para nós. A palavra hoje, meus irmãos, está lá em Hebreus. Nós vamos ler também em Êxodo 12, uns versículos da passagem em Êxodo 12, Paz do Senhor Camila, Fortunato, tá aí na casa da vovó, né? Glória a Deus. A tia vai ver se consegue ir aí amanhã. E a gente vai vencendo, né? Tô com a minha família aí, praticamente todos da família. Só não veio a Nara e o Wagner Renato, mas aí a criançada toda, os netos, e a gente fica feliz, né, irmãos, quando a família se reúne. Paz do Senhor Ademir, Cida. Irmãos, eu coloquei aí no rodapé o Pix para o nosso propósito com os necessitados nessa pandemia. Então a gente montou um grupo, daí as minhas irmãs de testemunha, nós montamos um grupo, que é o grupo do Vozezinho, que já existia, e o pessoal tem cooperado bastante, graças a Deus, para estar fazendo cestas básicas, para estar entregando para as pessoas necessitadas. Mas nós também queremos contar com os nossos irmãos, porque nós somos uma família e a gente vai estar procurando postar a lista para quem for entregue. E é uma forma, né, meus irmãos, da gente estar ajudando ao nosso próximo e fazer, então, um cumprimento da palavra de Deus, que é estender a mão para o necessitado. Porque o Senhor fala, né? Estive nu e não me vestiste. Estive enfermo e não foste me visitar. Estive na prisão e não foste me ver. Estive com fome e não me deste o que comer. Pai do Senhor Mancioli. Então, perguntaram para ele, seus discípulos, mas quando, Senhor, nós te vimos nu? Quando, Senhor, nós te vimos com fome? E Jesus passou necessidade de fome, sim, que a palavra fala para nós, que ele padeceu fome. E então ele falou, quando um desses meus pequeninos passarem por isso e você não estender a mão para o teu próximo, é como se você não estivesse fazendo para mim. Então, meus irmãos, não é somente numa pandemia, não é somente por um momento de euforia, aquele momento que, tá todo mundo fazendo, então vou fazer. Não, são todos os dias. Como nós vimos na palavra, na quarta-feira, sobre a oração, a constância
e o compromisso que nós temos que ter todos os dias. Irmã Cida, Marinha, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Todos os dias, irmãos. Não é só levar o alimento, mas é fazer a visita, é fazer a oração, é estar em comunhão. E nesse momento, o que os nossos irmãos, o nosso próximo mais está precisando é de um pão na mesa, é de um alimento, muitas vezes de uma palavra. Como nós estamos aí 1 ano fazendo a live, todos em oração, todos em comunhão. Mas será que é só isso que o Senhor quer de nós? Eu acredito que não. O Senhor quer mais de nós, Ele espera mais de nós, né? Então, o que nós podemos fazer? Nos doar nesse momento um pouquinho. Irmãos, muitas vezes uma farinha de trigo, 1 quilo de farinha de trigo. A pessoa já pode fazer lá um pão, um bolo, pode de alguma forma providenciar algo para colocar na sua mesa. Como isso é importante. Então a gente colocou aí o Pix, não é para mim, viu, meus irmãos? Graças a Deus a gente tem até condição de ajudar, louvado é o nome do Senhor por isso. E então é para o nosso próximo, para aquele que necessita. Pode ser até alguém que muitas vezes está na live. Ai, irmã, hoje eu tô precisando, como nós fizemos, viu, Rosa? Lindo, lindo, lindo o conjunto que chegou da rifa que nós fizemos. Maravilhoso. A irmã Lidiane tá de parabéns. A nossa irmã Meire que se empenhou para que essa rifa então acontecesse. Os irmãos nem participaram. Vê, irmãos, como que Deus faz, assim, na live, eu digo, né? Não foi lançado. Mas o Senhor preparou, o Senhor colocou as pessoas, o Senhor levantou, a rifa foi feita, ajudou a nossa irmã que estava necessitada e alegrou o coração da minha irmã Rosa, que disse que nunca tinha recebido um prêmio em rifa, sempre cooperou e nunca tinha ganho. Lindo, a Paulinha chegou ontem, trouxe, eu falei, Deus, muito obrigada, você vai ficar muito feliz, viu, Rosa? E a gente muito mais de ver você feliz. Então, meus irmãos, é isso, é ajudar, muitas vezes com uma palavra, né, com uma oração, estendendo a mão, com uma peça de roupa, por que não? Muitas vezes está lá passando frio, né? Muitas vezes um agrado, que nem a irmã Meire mandou um agrado para mim. Era um dia que eu estava tão agoniada. De repente tocou lá meu interfone, chegou lá aquele agrado, me alegrou tanto, irmãos. Muitas vezes você olha e fala assim, ah, mas não precisa. Mas, irmãos, isso é carinho, é amor, que é o que Deus conta conosco, né? Jesus, ele não fazia acepção, não. Ele ia na casa do pobre, ele ia na casa do rico, ele ia na casa do cobrador de impostos, ele ia na casa do pecador. Tanto é que chamavam ele de glutão, né? Que comia, que sentava na mesa para comer com os pecadores. Isso foi ensinamento para nós, né? Então Jesus, ele passou nessa terra nos ensinando o que é realmente ser um cristão verdadeiro. Como falta em nós, né, irmãos? Não bater no peito, ah, eu faço. Não, Senhor, eu faço para o Senhor. Mas vou dar um testemunho. Ontem à noite eu estava preparando o estudo da live. Estava cansada. Pensa numa pessoa assim, com corpo físico. Cansada, tinha lavado, tinha cozinhado, tinha feito coisa o dia inteiro. Isso era 10 horas da noite, 10h30, mais ou menos. E eu pedi para 2 pessoas, pega uma caneta lá para mim, por favor, uma caneta vermelha, que eu gosto de anotar, muitas vezes com a caneta vermelha. E não se dispuseram. Aí eu continuei lá fazendo, né? E de repente a minha netinha de 2 anos não estava no momento que eu pedi. Ela foi, chegou lá e falou, vovó, eu quero fazer um desenho com você. Irmãos, o que ela tinha na mão? A caneta vermelha que estava no meu criado, lá no meu quarto. Ela foi lá,
pegou a caneta, primeiro ela trouxe uma pink, depois eu falei, então vamos fazer o seguinte, a vovó precisa de uma vermelha. Eu te dou a pink para você pintar e você pega a vermelha para vovó. Ela correu lá, irmãos, e pegou. Então isso é o que Deus faz para nós. No momento que às vezes você tá cansado, tá afadigado, aí você conta com um, não se levanta, não vai. Você conta com outro, também não se dispõe. Aí Deus fala assim, ó, eu vou mostrar para esses e para você que quem faz sou eu. Aí chamou lá a menininha de 2 anos, tocou no coraçãozinho dela, ela foi lá, pegou a caneta e trouxe. Irmãos, isso é bênção, isso é testemunho, isso é viver em função de crer que Deus, Ele move. Então Deus move, viu, meus irmãos? Já falei demais. Então a paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos. O Pix está aí. Se você puder, coopera. Se você não puder, ora, porque Deus com certeza Ele fará o melhor para todos nós. Amém? Então diz assim em Êxodo, a palavra do Senhor lá em Êxodo 12, que fala sobre os 4 dias, últimos dias ali, daquela última praga que Deus mandou sobre o Egito, antes da Páscoa. Então diz assim a palavra, a instituição da Páscoa, não é essa a palavra-chave, mas a gente vai ler alguns versículos. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então Deus deu até, olha, a quantia é essa, para cada família. Se você tem poucos na sua família e o seu vizinho tem lá 2 e você vê que o seu cordeiro vai estar a mais do que o que vocês precisam, então convida o seu vizinho e ele vai participar com você e vai comer esse cordeiro junto com você, para que não sobre, para que não desperdice, para que o outro lá que só são em 2 mate um cordeiro e também sobre lá. Olha a sabedoria de Deus. Então ele falou, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. E o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, dali 4 dias seria o dia deles imolar esse cordeiro, deles matarem esse cordeiro. Então, ele diz, e a congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Falou até o horário, que era para eles, então, matarem esse cordeiro. E dessa maneira o comereis, com seus lombos cingidos, preparados, com sandálias nos pés e cajado na mão, com muita pressa. Eles teriam que fazer isso com muita pressa, porque Deus ia tirar eles dali por conta daquela praga que ia vir sobre o Egito para matar os primogênitos ali, o primogênito de Faraó, os primogênitos do Egito. E aqueles que estavam, então, em obediência ao Senhor, ele diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Deus está virado, eu sou o Senhor. E vocês guardem isto, celebrem isto, por estatuto perpétuo. Então Deus, ele deu ali todas as coordenadas, ele mostrou como teria que ser feito, aquele sangue teria que ser aspergido nas portas, para que então a morte não entrasse, para que aquela peste não entrasse na casa dos hebreus, daqueles que ele ia tirar, então ali daquela família que iria celebrar a Páscoa rapidamente, cingido seus lombos, sandálias no pé, cajado na mão, olha, tudo com muita pressa, porque logo em seguida eu vou tirar vocês.
Assim Deus fez. E os israelitas, então, eles tomaram aquele cordeiro e aguardaram 4 dias com aquele cordeiro, vamos dizer assim, no fundo do quintal. Viu, Jerusa? Eu tô aqui no Júnior, cheguei aqui, tudo que Deus me deu ontem, uma vaquinha aqui no fundo do quintal, do lado de cada cerca, até me surpreendi. Falei, Deus, no fundo do quintal. Então, se nós, né, que somos tão ingratos, muitas vezes tão mal, nós temos o nosso coração, se nós guardarmos ali um animalzinho, 4 dias no fundo do quintal, na hora de imolar esse animal, a gente vai ficar triste, né, irmãos? E ali tinha crianças, então aquelas crianças com certeza brincaram com aquele animal, ficou ali com aquele cordeiro, e eles tiveram que então, depois de 4 dias, imolar, matar esse cordeiro, porque foi a ordem de Deus para que eles então aspargissem o sangue desse cordeiro, e isso ficaria em estatuto perpétuo, para que celebrasse então a Páscoa. Irmãos, como é importante a gente conhecer todos os estatutos de Deus, não é chegar e olhar só em uma palavra, não. Deus, ele é sábio, ele vai mostrando. Então aqui nós vemos que nós, os cristãos, irmãos, todos os discípulos de Deus, nós celebramos todos os meses em memória do que o Senhor instruiu, né? Lá quando Jesus, ele instruiu os seus discípulos para que eles comessem o pão e bebessem o vinho. Então nós fazemos isso para relembrar o sacrifício de Cristo. Não é só no dia da Páscoa, que eu vou lá, monto uma mesa, encho de ovos de Páscoa, dou para as criancinhas e fica por isso mesmo. Não, meus irmãos, nós precisamos lembrar do sacrifício de Cristo, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi escolhido lá na eternidade. Nós vemos que desde a eternidade já tinha um plano, então, para Jesus ser o Cordeiro, né? Para que nós, então, todos os dias, principalmente uma vez no mês, celebramos então com pão e com vinho, lembrando do sacrifício que Jesus fez, porque ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, irmãos. E Deus, então, ele enviou o seu Filho para que todos os homens pudessem conhecer o que ele queria, o que ele quer de nós. Em forma humana, ele mostrou toda, então, a sua bondade, né? Jesus, quando ele andou aqui, ele mostrou a sua simpatia, a inocência e a glória divina. Jesus amava as crianças, Jesus recebia as crianças, Jesus amava os pobres, Jesus amava os ricos, Jesus não fazia acepção. Então nós vemos que mesmo ele sendo maltratado, humilhado, ele fez tudo para ser, ele era Deus divino, mas fez tudo para ser o melhor e foi o melhor nessa terra. Mas mesmo assim, né, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Nós vemos lá em Isaías 53, que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro, sem abrir a sua boca. Quando então nós pensamos no sacrifício que ele fez por nós, nós devemos sentir dor, irmãos, né? Porque ele fez esse sacrifício pelos nossos pecados. Muitos dizem que foram os romanos que mataram Jesus. Outros dizem que foram os judeus que mataram Jesus. Mas nós sabemos que quem matou Jesus foi os meus e os teus pecados, que ele levou sobre ele, para nos dar a graça e a misericórdia da salvação, para nós termos a salvação em Cristo. E a palavra que o Senhor também me deu está em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 9 até o versículo de número 14, que diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Então, por um pouco, ele andou aqui na terra como homem, tendo se feito menor do que os anjos, por um pouco de tempo, né? Jesus, por causa do sofrimento da morte,
foi coroado de glória e de honra. Então ele foi coroado pelo sacrifício da morte que ele teve ali naquela cruz. O Pai, que chorou junto com ele, que passou dor junto com ele, o coroou, então, de glória e de honra. Ele tem toda a honra, o Pai deu tudo nas mãos dele. Tudo que nós queremos é a ele que nós devemos, então, pedir, porque ele é o que dá a bênção para nós. Ele é o que advoga as nossas causas. Então, ele continua dizendo, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Por todo o homem. Não foi somente por mim, não foi somente por você, mas por todos. Ele foi naquela cruz. E todos aqueles que o receber como o verdadeiro Filho de Deus, que crê nele, então tem a salvação. Essa é a salvação de graça. É só crer no Senhor. Porque convinha que aquele que, por cuja causa e por todas as coisas existe, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmãos, Cristo, ele levou muitos e leva muitos para o Pai, para Deus, através do sacrifício dele. Então, ele levou muitos filhos, os próprios discípulos. Ele diz assim, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Todos nós viemos de Deus. Ele nos deu o fôlego de vida, o Espírito que ele assoprou sobre nós. Então, vem de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus, ele chamava de irmãos, né? Aqueles discípulos. Então, hoje, muitos... Por que nós dizemos irmãos? Porque nós somos irmãos em Cristo. Cristo é nosso irmão. Irmãos, é uma coisa, porque ele nos fez filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Cristo, né? Então, ele levou todos os filhos ao Pai. E Cristo diz, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, Jesus adorando o Pai. Jesus falando que cantaria louvores no meio da congregação. E ele disse, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Então, ele glorificava o Pai. Olha, Pai, o Senhor me mandou aqui, multidões o seguiam. Quantos filhos, né? Jesus via lá na frente hoje, quantos sobre a face da terra creem no Senhor, são filhos do Senhor, têm a salvação pela graça. E ele continua dizendo, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele que trouxe a morte na terra, não foi Deus, através do pecado. E Jesus, então, veio para nos dar vida. E vida com abundância, né, meus irmãos? Vida com abundância aqui nessa terra e muito mais na eternidade. Então, nós, como filhos de Deus, somos irmãos em Cristo e somos mais do que vencedores. Se você está passando por algo que você diz, como eu vou sair? Creia. Jesus, ele é poderoso para te curar, para te salvar, para te... A vaquinha passando aí, irmãos, para te libertar. Então, meus irmãos, o Senhor é bom em todo o tempo. Numa cama, no hospital, ele é bom. Numa festa, se alegrando, ele é bom. No meio de uma pandemia, ele é bom, porque ele é sempre bom.
sempre. Nós é que não sabemos agradecer o Pai que nós temos, não é verdade? Então, que o Senhor, nesse domingo, nessa Páscoa, se faça bem presente na sua vida, não somente através do alimento, mas através do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra. Vou estar convidando a nossa irmã Edvanda para fazer uma oração por ela, para ela louvar e orar. Pai do Senhor, irmã. Deus. Está me ouvindo? Sim. A minha internet está bem. Os irmãos estão ouvindo? Amém. Marcos Paulo está aí, firme, dando amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria agradecer a Deus, né, por esse momento santo, sagrado, de estar na presença do Senhor, né, colaborando com a obra do Senhor, né? Que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais. Eu não sou levita, eu sou uma adoradora do Senhor, escolhida, remida pelo sangue de Jesus. Estou aqui colaborando com a obra do Senhor e quero louvar o Senhor, quero orar pelos irmãos que estão aí online, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, né? Pela nossa família, né? Pelo meu sobrinho, que hoje a minha irmã ali ligou ali, desesperada ali, meu sobrinho Dinael, né? O meu outro sobrinho ali que está numa clínica ali, que só Jesus sabe como é que está ali, mas eu creio que Deus está no controle. Então, vamos orar primeiro, irmão? Fazer uma oração pela irmã? Amém. Amém. Vou fazer uma oração, a irmã louva, depois ora. Amém. Senhor, nessa hora eu quero abençoar a tua filha, toda a retaliação sobre a família, sobre o ministério. Onde tiver, Senhor, algo, ó Pai, que venha querer atacar a tua filha. Cobre ela nessa hora com o teu sangue poderoso. Meu Deus, coloca sobre ela a tua armadura, ungindo da cabeça aos pés, Senhor, trazendo autoridade sobre a vida da tua serva. E a bênção, Senhor, alcance todos os nossos irmãos, aqueles que forem ouvir, compartilhar. Senhor, toca agora, Pai, no coração de cada um através do louvor, da oração, da mensagem da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu vou deixar um versículo que se encontra em 1 Coríntios, que o Senhor me deu nessa madrugada. 1 Coríntios 2, 9. Tá dando para ouvir, irmã? Sim, estou ouvindo. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subirá ao coração do homem, são as coisas que Deus prepara para os que ama. Aqui é Paulo falando para a igreja ali de Coríntios, né? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, né? E o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, ele procura aqueles que o amam a ele. Se nós estamos aqui na presença do Senhor, é porque nós amamos o Senhor, e muito mais ele nos venha nos amar, né? Então, eu queria deixar esse versículo aqui, que o Senhor é extenso, os irmãos puderem meditar mais tarde, né? Fica em 1 Coríntios 2, que o Senhor venha falar cada vez mais ao nosso coração, amém? O tempo aqui é curto, mas Deus venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero louvar o Senhor Jesus, né? E depois orar pelos enfermos, pela nossa nação. Eu vou louvar, quem tiver a harpa aí, eu vou louvar aqui no hino 647, amém? A irmã está com a harpa aí? 647? Isso. Amém? Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Em espírito
Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. É que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Eu estou um pouco emocionada, porque o louvor revela, assim, o Espírito Santo revela nosso coração, né? Que nós possamos ter esse prazer de louvar o Senhor, que nós possamos ter o prazer. Aqui fala da casa, mas o Espírito Santo revela a casa espiritual, é nós que possamos estar na presença do Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, que nós possamos ter esse prazer. Não tem prazer maior do que estar na presença do Senhor. Não tem presente, não tem ouro, não tem prata que nos dá esse prazer de estar na presença do Senhor. E nós possamos ser a verdadeira adoradores, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu vou entregar os irmãos que estão aí online, vou entregar a nação, vou entregar a nossa família, nossos filhos, nossos lares, que os irmãos estejam aí apresentando o seu lar, fica no espírito, na comunhão aí, na concordância, que o Senhor venha em nome de Jesus visitar os nossos corações, os nossos de longe e de perto. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai amado, como foi falado aqui, meu Pai, aquilo, meu Pai amado, que está escrito, que as coisas dos olhos, que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, não subiria ao coração do homem. Assim são as coisas que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam, Jesus. E nós possamos, meu Pai amado, soberano, eterno Deus, ter esse prazer de adorar, ter esse prazer de louvar, ter esse prazer, meu Pai amado, de estar na tua presença. Pai, ô Espírito Santo de Deus, eu aqui concordo com as tuas servas, com os teus servos, meu Pai, que estão aí online. Eu peço em nome de Cristo, visita, meu Pai, cada lar, cada família, Jesus. Pai, aqueles que precisam de uma cura, que o Senhor venha curar. Aqueles que precisam de uma libertação, que o Senhor venha libertar. Aqueles, meu Pai, que precisam, meu Pai, da tua graça, da tua misericórdia, Jesus, que nós precisamos, né, da tua misericórdia, da tua graça. Pai, aquele que precisa de uma porta de emprego. Aqueles, meu Pai amado, oh Jesus, que estão ali, meu Pai amado, no leito de um hospital. Pai, são muitas vidas, são muitas, meu Pai, estão descendo ali a sepultura. Jesus visita. Oh, papai, é os seus filhos chorando pelas suas mães, pelos seus pais, é os seus pais chorando pelos seus filhos. Pai, tenha misericórdia. Nós pedimos, meu Pai amado, é misericórdia. O Senhor tem visto, meu Pai, o nosso clamor. O Senhor tem visto, meu Pai, o nosso gemido. Então, meu Pai, nós sabemos que os seus ouvidos não estão encravados. Nós sabemos que seus olhos não estão, meu Pai, fechados, seu braço não está encolhido, mas é o nosso pecado, é a nossa iniquidade, meu Pai, que está impedindo o Senhor ouvir o nosso clamor. Então, Pai, venha ao nosso encontro, perdoa, meu Pai. A tua palavra diz que é tempo de nos santificar, é tempo de nos arrepender. Então, nos ajuda, meu Pai, a nos santificar cada vez mais. Nos ajuda, meu Pai, a nos arrepender dos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, meu Pai, pela tua graça, teu favor não merecido. Nós clamamos Pai, eu sou, se não, meu Pai, porque eu posso esquecer de alguns, mas se eu jamais diz a tua palavra dos seus, meu Pai. Oh, papai,
pode uma mãe esquecer o seu filho? Visita cada um, visita a nossa missionária, meu Pai, que nos está aí, meu Pai, mais de um ano aí, Jesus. Eu sei, meu Pai, que não é fácil. Nas madrugadas, pedir a tua unção, pedir a graça, pedir a palavra, eles santificando, consagrando, meu Pai, para que o Senhor venha usar ela, meu Pai. Então, usa ela com poder e autoridade. Pai, visita essa família, meu Pai. Visita ali, Jesus, o presbítero santo, Jesus querido, Jesus amado. Visita ali o Eric, meu Pai, com a sua família, a Laurena, a Laurinha, meu Pai. Ô, Jesus, a Renata, Pai. A Paulinha, que já está aí, Jesus, a Estelinha, Jesus. O Herbert, meu Pai amado. Toda essa família, Pai. O Gabriel, Jesus querido, Jesus amado. Ai, papai querido, ali, Jesus, a Narinha, com o Wagner Renato, Jesus querido, Jesus amado. As suas irmãs, meu Pai amado, seus cunhados. Toda a sua parentela, Pai. Ajuda ela, Pai. Abençoa ela, meu Pai. Derrama uma unção especial sobre a vida da tua serva. Pai, encoraja ela, meu Pai. Ela tem se esforçado. E a palavra de Deus fala, esforce, tem bom ânimo. Eu não te deixarei, não te desampararei. E ela tem, Pai, esforçado. Então, derrama essa unção poderosa sobre a vida da tua serva, meu Pai. Eu abençoo a tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmã. Fica na paz. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O nervosismo ainda continua, viu, irmã? Mas vai sair em nome de Jesus. Só pela graça do Senhor. Amém. Abençoa os meus irmãos em Vamos nome do abençoar. Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai Amém. nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Irmãos, Amém. durante essa oração da nossa irmã Edivanda, Deus mostrava, não via a vida, Deus não mostrava, a rosa, não. O Senhor mostrava uma pessoa indo até o banco, eu via ali o extrato bancário da pessoa, e a pessoa se alegrando, falando, Deus, isso é um milagre. Deus fazendo milagre. Então, Aleluia. o Senhor está indo em contas bancárias, nós vamos ter testemunho. E abençoando. O Senhor também nessa tarde, mudando. Eu não sei, pessoas reformando sua casa, pessoas com coisas novas entrando. Irmãos, são muitas bênçãos que o Senhor está derramando. Enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor está mandando os anjos dele, movendo. Vai lá, olha, anjo, dá lá a bênção para Deuseni, dá a bênção para a Meire, dá a bênção lá para o Renato, a Jerusa, olha lá o Júnior. Enquanto a gente está aqui, irmãos, os anjos do Senhor estão batalhando, estão guerreando, estão ajudando os nossos, ajudando a nossa vida. Irmãos, como é importante essa comunhão que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Receba, amém, em nome de Jesus, o que você está precisando nessa tarde. Deus está entrando, você vai dar testemunho, você vai contar que o Senhor, através do derramamento, da oração da nossa irmã, tome a sua água, crendo na sua bênção, e ela virá, em nome de Jesus. Amém? Amém. Até segunda-feira. Que Deus amém. Os abençoe. Eu amo os meus irmãos. Se cuidem. Nós estamos aí firmes até o fim. Quando será o fim? Não sei. Só Jesus sabe. Se ele volta para nós, como que vai ser? Ele diz que nem ele sabe. Só o Pai sabe aquele grande dia. Nem para ele que é filho, o Pai revelou. Então, meus irmãos, firmes até o fim da nossa jornada nessa terra. Amém? Amém. Deus os abençoe. Obrigada, irmã Wanda, pela disposição. Que o Senhor retribua 1000 vezes na sua vida. Até quinta-feira. Deus abençoe.
Amém.